Paz ao coração de todos, esse é o Meditações Diárias, com Euler Oliveira, psicólogo, pedagogo, pastor na Igreja Bíblica Novo Tempo, um momento para se meditar em Deus a partir de si mesmo. Uma ideia sobre um caminho purificado. Na temática de hoje, vamos trabalhar sobre o que precisa ser purificado na nossa caminhada para que consigamos ter uma vida melhor para conosco. O texto é do Salmo 119, verso 9, em que diz: Como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Quando pensamos em purificação, é importante ressaltar do que purificar. A palavra é tornar puro. E na linguagem filosófica, tornar puro é chegar o mais nítido possível daquilo que nós somos na mais verdadeira de nossa essência. Chegarmos ao início de uma vida limpa, sem as manipulações, sejam elas de qualquer natureza, familiar, religiosa, política, é aquilo que somos, sem as roupagens que fomos utilizando para ser e acontecer aqui fora. Quando o salmista escreve isso, fala da necessidade dessa postura purificativa, mas tem um como na pergunta. E este busca posturas e atitudes a serem cumpridas para que se consiga chegar à purificação total, ao ser você mesmo para uma vida autêntica. Já discuti em uma de nossas meditações sobre a capacidade que Jesus tinha de poder virar o rosto para aquele que bateu de um dos lados, de andar 2 milhas se o inimigo pediu para andar uma só, de dar a capa se foi pedida a túnica. Já percebeu que não conseguimos na realidade ter essas atitudes com proficiência? E isto por quê? E aí precisamos olhar para Jesus Cristo. Como ele, sendo homem, conseguiu agir com essa capacidade de servir a quem lhe era inimigo sem condená-los? O problema é que a cristandade faz a leitura apenas comportamental, ou seja, você tem que fazer isso, você perdoar, tem que relevar e por aí vai, mas nunca entende algo que precisa nascer do ser, daquilo que se é. E é aqui que começa a necessidade de purificação. Precisamos nos purificar das ideias sociais de retribuição, do olho por olho, dente por dente. Precisamos nos purificar das posturas de vingança ou de vitimismo, que também pode se configurar numa forma de vingar, se fazendo de vítima para obter o favor dos que lhe ferem ou, pelo menos, mantê-los ali presos à necessidade de dar atenção para quem se vitima. É o que a psicologia vai chamar de ganho secundário. Tá ruim, mas pelo menos tenho sua atenção, tenho você aqui comigo. Precisamos nos purificar disso, por isso temos que tornar puro, chegar ao máximo a nossa essência, a nossa própria essência, ao ser humano natural, para a partir dali crescer mais saudável. Vou dar um exemplo. Água suja não é o seu natural. O natural é água limpa. Para purificá-la, torná-la pronta para o consumo, tem todo um processo de filtragem, de colocar alguns insumos para matar bactérias a fim de que fique pura. Nossa vida em purificação segue essa trajetória. Temos que filtrar para ficar só o que realmente sou e não aquilo que permiti que me fizessem ser. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher perfeitos, a ponto de dizer que era muito bom. Esse é o ser humano natural, sua essência. Na caminhada do processo existencial, esse ser foi se turvando e o que é mal foi se configurando em seu modo de existir. Mas como fazer? O salmista diz que era necessário observar tendo a palavra de Deus como norte, como parâmetro. Mas sabe qual é o problema? É que a vemos como pertencente ao mundo da religião. E isso prejudica que a olhemos como norte para a nossa existencialidade. Quantas coisas maravilhosas foram escritas para que sejamos algo melhor. Pai, mãe, filho, senhor, senhora, ser humano podem ser melhores se observarem suas vidas a partir do que a palavra lhes diz. Jesus conseguiu trazer isso com essência de vida. E quando amava, em vez de odiar, trazia em si sua própria essência. Mas que fique claro, agir assim, ou seja, virar o rosto para quem bateu sem purificação, vai machucar o rosto e também o ser psicológico. Criará revoltas, mágoas, angústias, porque se espera algo. Veja que interessante, o dar a capa, se lhe foi pedida a túnica, não pode ser um comportamento apenas de seguir o que Cristo fala. Tem que provir de uma vida que está purificada, fortalecida em si mesmo, para que ao dar a capa não fique aqui chateado, decepcionado com a postura negativa daquele que faz o pedido. Perdoar sem se purificar, só porque, como dizem, tem que perdoar, deixará mágoa, sentimento de menos-valia,
Então Jesus, quando perdoava na cruz, embora o matassem, fazia isso porque tinha toda a sua vida fortalecida pelo novo ser, que era pleno em si mesmo. Então, não precisava que seus ofensores lhe pedissem perdão ou mudassem sua postura para que os perdoasse, pois não tinha o afeto de carência. Aliás, ele tinha condições de promover afetos levando o amor, pois nada que fizeram o danificou em seu ser. Purificar faz-se necessário por isso, para que não sintamos dano com o que o outro me faz. Antes, veja só, antes de dar a capa, andar 2 milhas, perdoar, é preciso que eu busque estar em perfeição, transformar-me no novo ser, para que eu consiga dar aquilo que já tenho, para não me sentir prejudicado pelo que o outro me fez. E é isso que a palavra tenta trazer para nós. E lembremos que a palavra é o próprio Cristo, que quer que sejamos tudo aquilo que fazemos para que consigamos dar sem ser preciso que o outro esteja à altura daquilo que faço. E aí conseguirei amar o inimigo, andar 2 milhas, dar-lhe a capa, perdoar sem se sentir danificado, que trará sentimento de abuso. Deus lhes abençoe, paz ao coração de vocês.